Ok. Então, muito bom dia a todos novamente. Vamos dar início à conferência do professor Patil. O professor Patil é atualmente o vice-reitor da Faculdade de Medicina da Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau, o MUST, e Senior Advisor do Center of Education and Training at the Department of Surgery. A sua carreira passou pela Índia, pelo Reino Unido e pela Papua Nova Guiné, onde foi cirurgião e professor antes de se mudar para Hong Kong em 1992. Foi premiado com o Grande Prémio de Member of British Empire pelos excelentes serviços prestados precisamente na Papua Nova Guiné. A sua paixão pelo ensino das ciências médicas e da saúde foi reconhecida pela Universidade de Hong Kong, com a prestigiada medalha University Teaching Fellowship em 2004. Está particularmente envolvido nos programas da educação, no College of Surgeons of Hong Kong, e recebeu a primeira College Medal do Colégio de Cirurgiões de Hong Kong, em 2013, e a Bruce Medal do Royal College of Surgeons de Edimburgo, em 2018. O professor Patil é um palestrante assíduo em várias conferências e workshops internacionais sobre educação médica e cirúrgica e tem sido a pessoa-chave na redação e execução do currículo da nova Faculdade de Medicina de Macau. Neste contexto é fundamental e cada vez mais hoje em dia a educação médica baseada em competências, tema sobre o qual o professor nos vai falar hoje. Competency-based medical education is gaining momentum across global and health professional education is undergoing a major paradigm shift to competency-based medical education. Dear Professor Patil, it is a pleasure to have it among us. Wait a minute, please. Okay. Now, I'm told that we have to finish very quickly because we have a ceremony to hold. Now, one of the disclaimer I want to make is that the translation which is done in Portuguese is not mine. My student, the first year student, she's from Portugal. She helped me to translate. If the translation is okay, give her credit. If it's not correct, you can blame me. Okay, so that's why. Last year, I spoke in Cartagena and I had to translate in Spanish. So this year is Portugal. Next year, I'm going to do in Rome, in Italy. So, and if I have to do in Italy, I'll have to do like this all the time, you know. So, okay. Now, I think this topic about competency-based curriculum has been discussed many times over. Okay, and there's been a lot of publication, pros and against for that. Now, what we need to understand is that what it really means. Okay. Now, traditional curriculum is a time-based curriculum. It's like 5 years curriculum or 6 years curriculum. And the learning outcome or learning objective of traditional curriculum, which was time-based, was able to achieve. The students who joins that medical school at the end of 5 years are able to achieve. Okay, that's what it is. Now, outcome-based and competency-based are synonymous. They're similar, but there's a little bit of difference. If you remember the Miller's Pyramid, in the Miller's Pyramid, the outcome-based comes into the third level of the Miller's Pyramid, is able to show. When it comes to competency work, able to do and perform. Now, the debate about competency-based curriculum is that many people tend to think that competency-based curriculum is like creating technicians. They have certain skills they develop or they gain. It's not true. In fact, competency-based curriculum will allow us to really to think about tomorrow's doctors, tomorrow's nurses, tomorrow's pharmacists, tomorrow's dentists, what kind of competency they must have. Okay. And therefore, competence related to both technique and judgment. So it's not just about learning about the techniques of things. Now, the question is that many of the medical schools will say, why we adopt CMBA? We are quite happy with our traditional curriculum. Now, we have to think about other way around. When the students come to medical school, okay, the parents will tell the student, be a good doctor. Okay. When we were medical students ourselves, our parents told us, you join a medical school, be a good doctor. They didn't say anything else. A patient who meets the medical student will say, be kind and caring. Patient doesn't ask about anything else. They say, be kind and caring. Patient's family will say, be an expert. And therefore, if you put all together what the parents say, what the patient says, what the family says,
our responsibility is to create a competent professional. And that's the challenge we have to face as a medical faculty in a medical school. Now, there's a change dynamics, access to information. Dr. Google is there, internet doctors are there. Okay. And so, old time we used to say doctor knows the best. Now we had to have that quotation modified. Doctor knows the best, so does the patient. Okay. My hernia clinic in Hong Kong, patient used to come and say, Professor, are you going to do open or are you going to laparoscopic? What kind of prosthesis are you going to use? Patient used to inform me what they want. And I used to say, give me tutorial for about 10 minutes and I'll tell you at the end of the day what you're going to do. So we are living in an era, patients are well informed. Even a 100 years old patient may have been helped by the grandchildren to say that, look, this is what we found out. So the dynamics of health information, technology has changed, and we have to change with that. Now remember, you got your intern, and patient says to the intern, Doctor, I'm scared, this is my first time to have a procedure. And the intern says, I know how you feel, this is my first time too. Okay. Now, we don't want a situation like that, that somebody is not competent to deal with the patient's problem. So therefore, we had to change what we think about medical schools. Medical schools are not about fit to pass exams. Medical schools are about, is he or she is fit to practice? And that's the challenge we have to face as a medical schools. Unfortunately, in today's world, the medical school is becoming an industry. Okay, there are a large number of medical schools coming up, number of students have increased, and end of the day, sometimes we tend to think it's a fit to pass exam. That's not true. If we are really are professional medical schools or faculties, we think about, is he, she fit to practice? And that's the crunch point. Now, the title was, what works and what doesn't work? When CMBE doesn't work, and another quotation, tomorrow's health professionals are taught by today's teachers with yesterday's curriculum. Okay. Yeah. If you do that, obviously things are not going to work. Okay. Because that's what you're going to say. We are happy. It's a feel-good factor. Okay. They say, oh, I'm quite happy with what I'm doing. And that's not the way the medicine works. Okay. Medicine changes every 5 years. Yesterday's treatment may not be tomorrow's treatment. It might change completely. So what works in CMBE? And this is the practical point of view when we think about medical faculties. Fortunately, in Macau, this is a new kid on the block. We have ground zero. Okay, we can do what we want practically in curriculum. And when we did a submission to Education Bureau of the Macau, we said, we want to start our medical school as a competency-based medical school. And they looked at our syllabus and they approved it. So now, we like it or not, we're stuck with it. Okay, we had to do that. We had to deliver this. And because it's a student and patient-centered education, use of information technology, and I think Professor Pinto yesterday talked about, e-health and initiative about many things, artificial information and all that. But the important thing is that you can, the medical school tend to divide medical school curriculum into basic, paraclinical and clinical. We should not be doing that anymore. Okay, we should be thinking about, if you are going to teach basic science, it has to be in clinical context. And when it comes to clinical years, we have to go back to basics to see the underlying. So it's not about 2 years of basic science and then 3 years of clinical. It has to be something like this. It has to be what is called ascending competencies or competency progression. So we have to think of medical school not as a 2+3 basic science with clinical science. We have to think about, if it's a 5 years course, is 1 to 5. And we had to really create a template, the syllabus, which will include 1 to 5 years progression. Now, there are many definitions of professionalism. One of the AME meeting, Association for Medical Education in Europe, they asked me to define professionalism. You go on Google and just put the word professionalism. There are about 30, 40,000 entries about professionalism. Interesting. The lawyer's professionalism has different definition than ours.
Only thing is common in the law faculty and the medical faculty is evidence-based practice. That's the only thing. Otherwise, all other things are very different. Okay, we talk about compassion, caring. They talk about how to be cunning and crooked. So okay, but only thing is evidence-based practice. So when we talk about professionalism, a set of values and standards, which a medical student or a resident should achieve, should maintain, and when they become tomorrow's doctors or the surgeons, physicians, they must exhibit. And in terms of competence, care, compassion, moral values, honesty, integrity, and dedication. One of our deans in Hong Kong University, Sam Ping Ling, we made our motto, ethics before the law, humanity before the medicine. And that's what we preach to the students, that legally something may be right, but think about ethics. Something you may think can be treated to the patient, but talk about humanity. Now, how clinicians make the diagnosis, okay? And this is a very strong argument for competency-based curriculum. We learn about script memory, pattern recognition, okay? Some of the things what we learn in this conference, we tend to remember that. But when it comes to clinical practice, we have to have clinical exposure and experience. But end of the day, it's analytic skills you have to develop, and that comes to the competency-based curriculum. So if you think about mnemonic 4H, first H is the hand, the dexterity of the judgment, the brain, the head, communication from the heart, and for whom? For him or her, our patients, okay? And so this is the way we had to think about competence when developing medical students. And now we did a study in Hong Kong before I joined Macau about the interns, what complications they do. And the interns are the ones who have finished their 5 years MBBS and they're doing an internship. Lack of prevention. Many times interns were not there in good time to prevent something happen. They were not attending to the patient in good time. Our rule is if an intern is called, he or she should be there within 5 minutes. If an intern calls senior, must be there in 15 minutes. And if he calls another call, he must be there in 30 minutes. Because patients have expectations that somebody has to keep. There are mistakes in investigations. There are mistakes in communication. And a lot of malpractice happen because of miscommunication or sometimes no communication. Okay. And of course related to the drug prescription, practice, and sometimes procedure. So if you look at the complication, then why not to train our tomorrow's doctors to prevent all these complications? And that comes the competency-based education. So one can think other way around too. Now there are competency-based frameworks in United States and in Canada. They're all the same. If you think about it, it's the same wine, different bottles. Okay. What comes is commonly is professionalism, competence, caring, attitude, and all that, and what sort of. So we can develop our own, but it is absolutely the same. Now the changing face of learning environment. Okay, no more sitting like this anymore. Okay, now you have to have round table things, and it's like I always say about Chinese restaurant. You can sit many people, they talk to each other, and still carries on. And now those two pictures, what you see, and the below, they're from Macau. Our students have started now. We are approach team-based learning, not PBL, but team-based learning. They discuss things with each other, okay? And they each have computers, and they can transmit the information to whoever is the tutor. So the dynamics of training and teaching has changed, okay? Not like sitting there. An old definition of the lecture used to be the lecture is something comes out from the lecturer's mouth, goes to the notebook of the student without going through their brain, okay? So now you have to make them think in terms of, we live in digital age, memorization is outsourced to technology. It's true, old time we learn 13 into 2, 26, 13 into 3, 39, 13 into 4, 52. No more now, people go on to the technology. So memorization, of course, you must remember your spouse's birthday, okay? Otherwise you will be, you are in trouble, okay? But that also people now putting on their iPhone to get alarm, and then suddenly you realize, oh God, it's a midnight and I forgot birthday. So
So what are the strategies? Okay, and this is the strategy we did in Hong Kong, and this is what we are going to do in Macau. We will have competency-based syllabus, which is approved by the Education Bureau. We have already started teaching basic science in clinical context. Every lecture of basic science, first 2 slides will be clinical trigger, and then you try to think about it. Early exposure, our family medicine group in Macau has already started getting our students to expose to communication in family medicine setting, okay? And it's been fantastic. This week they started, and results are excellent from the student. Hippocratic oath, I see there's an oath there already. I don't know whether you noticed that. Yeah. I hope they did. Yeah, well, there is some study shows that if the medical students take the oath on the day of admission, they take another oath just before they start the clinical attachment in the hospital, and before third one when they become intern. So if you take oath 3 times, subconsciously in your mind, whenever you're doing something, you think about that. And I wish when we get married, we should have 3 oaths. One when you are later part of your life to think about it. So this is the simple logic, okay? It doesn't take nuclear scientists to think about it, okay? Because medicine is all about reality. So just the brief words about competency-based syllabus. How many minutes I've got? 1 minute? Oh, no, it's okay, sorry, okay. So what we did was, we decided to write a competency-based syllabus. And competency-based syllabus, if you look at, for example, MBBS graduate, okay? What you have to do is, any program you do, whether it is bachelor's program in nursing, pharmacy, physiotherapy, medicine, we should have a template. And one template is, the first thing you must decide what are the outcome competencies. That's upfront. And then you decide level of proficiency, knowledge, skills. So all curriculums, what we use, our learning objectives and all these things, still valid. Okay, we can put that in. But then you have to put teaching learning methods and then assessment. Once you put outcome competency, you must make sure you assess them. Okay. Otherwise what happens is just the Mickey Mouse exercise. Okay. You feel good, but it doesn't happen. So one of the workshops, MBBS graduates, we challenged the faculty, what do you think is outcome competency? And they came out a statement, very simple statement. An MBBS graduate who is a bachelor must be able to provide effective primary care because it's undifferentiated doctor. He's not a surgeon, physician, obstetrician. So he should have primary care. He should be able to institute and management and appropriate treatment and communicate skillfully with the patients and relatives. Very simple things. But these are the most important things in any of the professional outcomes you have to think about. And then you can go on talking about how you're going to do it, teaching learning methods and assessment. So medical school can create a template saying that what we expect from our program, be it is medical, nursing or whatever it is. And that template you should be putting in dean's office on the wall for the dean to read and say that, look, I have to think about this. And then to tell the faculty they should follow this. So teaching learning methods have changed. Lectures are scenario-based nowadays. Okay, you can't just talk about 15 branches of maxillary artery in Krebs cycle. We used to, I'm sure you all have done Krebs cycle day before you remember all the steps. Next day you get through the exams because that's the favorite question, and day after you forget it, okay. And you think whether Krebs cycle was a bicycle company, you know, so. All lectures now has to be scenario-based. You cannot just give to the medical students. They want to know why I'm learning this. Why am I having this lecture? It can be interactive. You can use PBL, you can use TBL, CBL, PBLT. We tend to use PBLT and TBL. Okay. Now, this is an important issue, workplace assessment. Now, we are very good at workplace assessment of the resident. Can it be applied to medical schools? It can. In Australia, some of the states
is to register medical students with the medical council. Usually we register the doctors with the medical council. They register the medical students in year 3 to make sure when they're seeing the patients, their behavior is proper, and if there's any concern, fitness to practice committee is there, okay? So I think we have to really think about medical students and workplace assessment. There are many things you can do, okay? And we have been fortunate to carry on study on this, and we think it can be worked, okay? It is possible. Now I'm just going to close with some. Now Macau, we got a new medical school. It's about 8 weeks old, or 10 weeks old now. We had an opening ceremony. I don't know whether you can see Professor Pinto there. Okay, and it's all there. Okay. Now some of the interesting things happened in this was the students took the oath. Okay. Just Hippocratic oath is modified now. Okay, it's not, because Hippocrates oath has got only he. There's no she. Okay. Okay. So all females they can do what they want. Okay. 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 So you have to include he and she. Okay. And then there are some religious things we have to take it out. Okay. So this was the occasion we did the oath. They bow down to their parents and the teachers. Okay, to have that appreciation. Okay. Then we started with foundation block. Okay, because our curriculum is competency based. We have anatomy week, biochemistry week, physiology week, pathology week, and all these weeks they donated in. And every week, the question is, first week of anatomy, why learn anatomy? Why learn anatomy? That was the question. Okay. And we know that anatomy is about now histology, cell structure. We need to learn surface anatomy because physical examination. We need to learn radiological anatomy because cross-sections, MRI, CT scans. We need to learn about procedural anatomy, even taking the blood from which particular vein or even arterial puncture. That particular week, we highlighted to the students why you're learning anatomy, and with examples. So why learn biomedical sciences, biochemistry, pharmacology? So I think from the day one, we had to really upfront put to the medical student why you want to learn this, and how we're going to teach you, and what methods you're going to do. And so last 8-9 weeks, the students have thoroughly enjoyed, in the sense that they like that this is what we are coming for. Okay, it's not just about pathology. Why study microbiology? Okay, I won't go through the details of, but this is the question. We have to ask the question, whatever activities, why we're doing this. Why learn clinical sciences? Okay, we introduced them to in the skills lab. Okay, and like one of the students became surrogate too, and even tying knots and suturing. Okay, so we're really trying to give them the flavor of what's going to come for next 4 or 5 years. Now this is one of the last slides. Ultimate assessment of your medical school. Do you trust your graduate to look after you and your family? When they graduate, we should look at them in graduation ceremony and say, do I trust this person? I must say that there are always 4 or 5 of them which you think that I hope he's not going to operate on me or something. Okay. 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 And you always get worried about. And sometimes I remember in the exams, we have said to borderline candidate, please don't become surgeon. Okay. If you're really interested in cutting something, be a pathologist. Okay. Okay. Or forensic medicine, something. But this is the crunch point about any medical school we have to think about is our graduate, not necessarily us, is fit to practice. And if that is what we can think to ourselves, and if that we can achieve, and that's all about the medical school's competency-based curriculum. So this is a quotation. It is not what is poured into student that counts, but what is planted. Okay. You can pour more, lot of information. Information is there now. Okay. Even the patients have information. It is question of planted. With that, thank you. Obrigado. Okay.
Thank you, Dr. Patil. I don't know if there's someone who wants to ask something. Otherwise, we're okay. Okay. First of all, thank you so much for being here with us and being part of this endeavor that we are starting today. I'm familiar because I had a chance to see how you're organizing your course and how you're going to do it, which is quite exciting. But my question to you, which is a little bit rhetorical, but it's always something we are concerned about, is how do you assess and how do you measure your success? So you're being a little bit challenging the paradigm in a way that Sure. conventional medical schools follow, although many of them already have different, including ours, have Sure. different approaches. Yeah. But how do you measure Okay. quality and how do you Yeah. measure success? Now, the study on competency-based curriculum we have done in Hong Kong, okay, because I've been Associate Dean for Education. We followed their careers, okay. Now, there's some observation. If you want to follow your undergraduates, you can follow them up to year 5. You know, they graduate, they become internship, and after another 5 years, there's some correlation with what happened in undergraduate. Beyond 5 years, because they're doing post-graduation, all that, they might have changed with their specialties and all that, what has happened. We did a study, okay, first of all, during the internship. Our interns used to go 4 rotation, and they not only in our own teaching hospital, they go on network hospitals. So they had their evaluation on 11 domains, including clinical competency, how to treat the patients, compassion, knowledge, and all that. And we looked at all those competency, and we found out there are some outliers, okay. The one which is really bad performers, we brought them back to faculty for consultation, okay. And the number was, in terms of percentage, there were at least 2 out of 100 who really were problematic. And we should have done something in our 5 years course for them, and not waiting for them to do something disastrous thing, okay. So we did that study for up to 5 years. After 5 years, it depends on which specialty you're doing, okay. And we always joke about psychiatry, you know, in 5 years of psychiatric training, you look different, okay. And so it depends. So we did that study, and I think competency-based curriculum, if you have your, and I think a lesson we learn is we create a syllabus first and follow that syllabus. What are the competency in terms of procedures, number of patients? There are 120 clinical conditions which they must, within that 5 years, been exposed to or had an experience of that. And if they don't have it, you make sure they get it, okay, network hospital and all that. So you have, and that's why I put the last part is assessment, and it's not only the assessment to fit to practice exams. You have to follow beyond, okay, and that's the outcome measure. Okay. Otherwise, you feel happy, but things are not right. Okay. Ok, mais alguém quer fazer alguma questão? Por favor, please. Very much. This was an enjoyable presentation, and congratulations for the excellent work. And I'm going to keep the slides for anybody can want to copy. You can have it. Okay. Let me ask you: how many students do you have per each year? And second, what is the ratio between students and tutors? Okay. Because the reason why I ask this is because we face a tremendous problem, as you probably know, about the number of students. Sure. I think that's an absolutely important question. Absolutely important. Now, Macau, our strength is number of students, 50. You know, traditionally, if you look at the best schools, like Harvard used to have 60, Peking Union Medical College in China, 60, Christian Medical College, Vellore in India, 60. They knew the students by name. Student knew everybody. Okay. The dilemma now is a number. For example, Hong Kong, each medical school has got nearly 300 students. Okay. And in terms of and we have PBL in Hong Kong, and each PBL you have to have 12 students. So you can imagine, okay, 300 students divided into 12. So we had to create 25
rooms for PBL. Okay, so it comes about. It's not just a question of software. You have to have a hardware. We had a list of network hospitals, like in Australia. They have got clinical schools in. So I think what it amounts to, that some of the training has to be based on what you have. If you don't have it, for example, you go to China, some of the hospitals have 2,500 patients. Okay, Sun Yat-sen University every day in Guangzhou, 6,000 patients in outpatient. Okay, so obviously you can have that. Number of teachers, it depends. Okay, it really depends on. And if you have to create a clinical network, okay, like in Hong Kong, all public hospitals now have a clinical network which is attached to the medical faculty. Okay, I think this is the challenge going to face. When you read place like Belize, population of 300,000 and 10 medical schools. That's the industry. It's not medical school. Alguém mais uma pergunta? Another question? Okay. That must be a challenging question. Thank you very much. After all, congratulations for an excellent presentation. Very good. Thank you. And my question, you mentioned the psychiatrist. I think that I'm the only one here. And my question is, where is placed mental health in this integrative mode, body and mind, and what we call artificial mind and the natural mind in the health? Yeah. I think mental health at today's modern times in medical school needs a priority. Not just the, sometimes I joke with the people that MBBS stands for Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery. We should change this mnemonics now, okay? And we have to say about Bachelor of Clinical Sciences or something like that, okay? And mental health is a major, major issue about anything. And so we have already got a psychologist, psychiatrist working with our student, and 1 week we're devoted to mental health in our program. So thank you. In Brazil, our conception that a good medical school always is involved with research and extension. Okay. My question is, in your medical school, how you you focus on research, because you teach you're a better professor of medicine. Sure. If you live in an environment with good research, this is a very good environment for the students, for their mind. So how is your environment related to that? I know that your question is about, if you do the research, you get better promotion. Okay, it amounts to that. So people tend to spend time. And our joke is like, award for excellence in teaching is more teaching. Okay, so sometimes. University of Hong Kong, what we did was, we divided into administration, clinical service, research, educational scholarship, teaching, 4 domains. And each domain will be considered, an important domain. And when it comes to assessment or promotion and thing, you can declare, my interest is in teaching, my interest in research, and you'll be assessed. So it's up to really the faculty to decide the template for promotions and all that. I've been surgical practice, I've been doing clinical, but when the students come to me in a surgical ward round, I go back to basics. Okay, I don't just talk about surgery, I talk about fluid and electrolyte balance. Okay, so I think we had to also change our mind of thinking that if I'm a specialist, I'm just going to hammer them with my specialty. We have to go back to, and that's why back to basic in clinical times. I think you got VIPs come, so. Então, mais minuto para uma pergunta. Okay. Just another question, please. Professor Nive, congratulations, it was excellent. Thank you. It's not a question. I would just ask you, because I have seen the excellence of the Simulation Center of your university, directed by Professor Billy King, and we are in a moment in our faculty, we are open also a simulation center. Could you summarize for us the 2-3 big lessons we should take? No, I think one lesson before, in the College of Surgeons of Hong Kong, what we did was, because simulation is very important for surgeons, we wrote a syllabus for simulation. Each simulation activity, what are the outcome in terms of actually
in the patient care. And so you have to do that. And that's what we're trying to do. And Billy has already has got for the postgraduates, and he has already got undergraduate program. And we are creating a template syllabus. Because sometimes what happened, people come out with this certificate, oh, I've done in laparoscopic program 20 times but they develop complication because some simulation creates a pseudo confidence of expertise. Okay, and that's why we're creating syllabus. How many times and what it has to be done. Ok, muito obrigada. Temos que terminar, apesar da discussão estar completamente acesa. Vamos passar para a ação seguinte. Thank you very much, Professor Patil. Okay, and come to Macau. Yes. Ora bem, então vamos continuar com o nosso programa, e é para mim um privilégio e uma honra poder apresentar o nosso conferencista, que é bem conhecido de todos no espaço académico, no espaço universitário. O professor Arlindo Oliveira é o atual presidente do Instituto Superior Técnico, que para os nossos colegas de fora é a grande casa de engenharia deste país. E é também um académico que se tem dedicado, enfim, a várias áreas, mas em particular a área da inteligência artificial tem sido nestes últimos tempos, eu diria que a sua menina dos olhos de ouro, e a nível nacional e internacional tem tido de facto um papel fundamental na disseminação dos conceitos associados à inteligência artificial no sentido mais lato do termo. Tem escrito livros, vários artigos de opinião também, inclusivamente para, digamos, o público não especialista nesta área, e de facto tem sido um prazer ter tido esta interação com o professor Arlindo Oliveira. Também dizer que, e falámos um pouco sobre isso ontem, que tem sido uma das mais-valias dentro da nossa universidade é o facto de termos em conjunto com a Faculdade de Medicina um instituto como o Instituto Superior Técnico, uma escola de engenharia que nos tem permitido, ao longo dos últimos anos, desenvolver um conjunto vasto de atividades, desde programas com grau, programas de formação pós-graduada, projetos de investigação, que de facto têm sido, do ponto de vista da Faculdade de Medicina, uma mais-valia extraordinária e que nos tem permitido ter, eu diria, uma capacidade de disseminação e de desenvolvimento muito maior do que aquela que teríamos se estivéssemos sozinhos. E, portanto, eu quero agradecer muito ao professor Arlindo, que sei que fez um esforço imenso para estar aqui hoje connosco. Ele vem de outra conferência, é um homem muito requisitado atualmente. Estivemos juntos na segunda-feira, esteve na terça-feira, entretanto esteve em Bruxelas, esteve noutras instâncias e fez um esforço muito grande para estar aqui connosco e, portanto, eu estou muito grato no contexto daquilo que é a iniciativa que hoje vamos implementar, ter aqui esta complementaridade. Discutimos ontem um pouco, como disclosure ontem, eu falei aliás sobre cardiologia digital, fazendo já o appetizer, o aperitivo para a tua intervenção, mas penso que vai ser muito interessante, tenho a certeza, que nos vai desafiar. Eu desafiei-o para fazer uma coisa até um pouquinho diferente, que era tentar fazer uma perspectiva de como é que a inteligência artificial pode, de alguma maneira, ser um desafio para a própria educação médica. Mas, enfim, melhor do que ninguém, o professor Arlindo ir-nos-á deleitar com a sua intervenção. Damos o título de Inteligência Artificial, Desafios para a Educação Médica. E, Arlindo, estamos todos com os ouvidos bem atentos para te ouvir e, mais uma vez, muito obrigado por estares aqui connosco. Muito obrigado, bom dia a todos, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e especialmente devo dizer que eu não sou perito em educação médica e, portanto, o que vou dizer aqui são, a minha opinião, essencialmente, embora devo dizer que a conferência onde eu estive hoje de manhã, ou num painel,
estas ideias foram, curiosamente, validadas por outras pessoas que, esses sim, são peritos em educação médica e com os quais houve um grande alinhamento, até de alguma maneira talvez um pouco surpreendente. E gostava de começar com um comentário genérico, que é porque é que a inteligência artificial, enfim, obviamente é uma buzzword, uma palavra da moda, e podemos até pensar até que ponto é que isso se justifica. Não será uma coisa que daqui a 3 anos já ninguém se lembra, e já houve muitas modas que passaram rapidamente. Eu estou convencido que não, independentemente se merece ou não toda a atenção que está a merecer agora, mas estou convencido que não é puramente uma coisa de moda pela seguinte razão. A inteligência artificial, vista no seu sentido mais lato, é uma tecnologia de uso genérico, uma tecnologia, em inglês, General Purpose Technology. Porquê? Tal como a eletricidade ou a roda. São tecnologias que foram inventadas talvez com um objetivo muito concreto, mas que depois têm aplicações muito, muito vastas. E dessa maneira elas vão de facto mudar profundamente a sociedade, porque vão encontrar aplicações muito para além das áreas específicas para onde foram desenvolvidas. A eletricidade, eu relembro, foi desenvolvida unicamente para resolver o problema da iluminação pública. E obviamente resolveu esse problema, mas neste momento praticamente nada do que fazemos hoje seria possível sem eletricidade. E estou convencido que a inteligência artificial seguirá um pouco o mesmo percurso e acabará por ser uma coisa que está profundamente imbuída nas atividades mais diversas da sociedade. E começava com um comentário muito geral, que é conhecido como a lei de Amara, que é esta ideia que numa tecnologia que acelera sistematicamente, e isto é verdade em muitas tecnologias, tendemos a sobreestimar o impacto de uma tecnologia no curto prazo, mas a subestimá-lo no longo prazo. Isto aconteceu seguramente com as tecnologias digitais, mas aconteceu com toda a combustão interna, aconteceu com a eletricidade, aconteceu com muitas destas tecnologias relativamente gerais, e é fácil ilustrar graficamente porque é que isso acontece. Imaginemos uma tecnologia qualquer, depois tinha exemplos concretos que não vou usar aqui, mas por exemplo na curva ali azul, sonhamos que se desenvolve de maneira crescente, o que está ali é uma exponencial por acaso, mas é relativamente independente se é exponencial ou não, e nós quando temos uma projeção a 10 anos, imaginamos que daqui a 10 anos vai estar ali, e temos alguma tendência, por exemplo no curto prazo, uns 5 anos, esperar um pouco mais da tecnologia do que ela realmente vai dar. Mas quando projetamos a tecnologia, por exemplo, a 20 anos, este nosso ligeiro otimismo a curto prazo transforma-se num pessimismo, fazemos uma espécie de uma extrapolação que ignora o facto que a tecnologia se desenvolve em cima de si mesma. E se pensarmos a 40 anos, então nem sequer é uma extrapolação, é um erro completo. E de facto, se há 40 anos ou 50 anos alguém pensasse o que é que os computadores poderiam fazer 40 ou 50 anos no futuro, mesmo os mais visionários ter-se-iam enganado redondamente. Porquê? Bom, basicamente porque a tecnologia desenvolve-se em cima de si mesmo e atinge áreas que nunca se tinham pensado atingir. Mesmo os telemóveis, um exemplo muito simples, quando os smartphones foram inventados há apenas 10 anos, ninguém pensaria que a nossa vida diária hoje está tão dependente de um smartphone, que não é obviamente só usado para fazer chamadas, é usado para muito mais do que isso e está a revolucionar setores inteiros da economia, incluindo alguns impactos na área da medicina. Portanto, este é um comentário de índole muito geral e acho que a inteligência artificial é uma destas tecnologias em que se calhar daqui a 5 anos não terá feito tanto quanto nós esperávamos, mas daqui a 20 ou 30 terá modificado muito mais profundamente o mundo e esta área do que nós esperávamos. As notícias sobre a relevância da AI em medicina são muito, muito frequentes. Em qualquer semana é possível identificar nos jornais dezenas de notícias, especialmente na área do diagnóstico, mas não só na área do diagnóstico. De uma forma um bocadinho provocatória, um médico, quando faz diagnóstico, é uma máquina que resolve o teorema de Bayes, o teorema da probabilidade das causas. Porque o teorema de Bayes, é um resultado matemático exato. Portanto, o diagnóstico mais preciso é feito quando o médico resolve o teorema de Bayes, tendo em atenção toda a informação que tem. Obviamente, há muitas outras componentes da informação médica, da profissão médica, mas da componente estrita do diagnóstico é simplesmente a integração e a ponderação de cada uma das evidências de acordo com o teorema de Bayes e o emitir um diagnóstico com isso. E, portanto, é inevitável que a inteligência artificial, que mais do que qualquer ser humano, à medida que vai integrando mais dados, pode aplicar exatamente ou o mais precisamente possível ao teorema de Bayes, é natural que no diagnóstico a inteligência artificial desempenhe um papel fundamental.
Significa isto que a arte da medicina não existe ou que não é relevante? Bom, a arte da medicina e a arte de ser médico é, de facto, aquele conhecimento não explícito que todos os bons médicos têm e que os fazem aproximar o mais possível do resultado ótimo de base. Okay? Portanto, a arte da medicina existe, mas a arte da medicina é, de facto, só uma maneira diferente de descrever uma aproximação do ótimo matemático que é conhecido. Isto não é discutível, é um resultado matemático preciso. É por isso que no diagnóstico a inteligência artificial vai desempenhar um papel muito importante, mas não está restrita só ao diagnóstico. Mesmo áreas que são tão profundamente dentro das especialidades médicas como a cirurgia, ou como o próprio apoio à evolução da doença, são áreas que virão a sofrer impacto da inteligência artificial, mas talvez não tanto e não tão rapidamente como o diagnóstico, e no diagnóstico obviamente inclui-se a integração de imagem médica, de todos os tipos de imagem médica, de outros tipos de análises, resultados clínicos, informação genómica, etc. A inteligência artificial realmente é uma área muito vasta, que tem mais de 60 anos, e que inclui uma diversidade muito grande de áreas, que inclui a procura de soluções em espaços complexos, o raciocínio, como é que se encandeiam raciocínios com base na informação existente, o processamento da língua natural e interação e percepção. Mas talvez de todas estas áreas, a área mais relevante e mais importante é a área da aprendizagem automática, e é esta área que está a revolucionar realmente a sociedade. Eu já vos explico o que é a aprendizagem automática, mas gostava só de dizer que, de facto, estas áreas de inteligência artificial têm uma série de aplicações diferentes. E eu parti, uma questão de organização, em três grandes componentes. Na componente de análise de dados, na componente da substituição de profissionais, de job replacement, e depois uma componente mais especulativa, sobre a qual eu provavelmente não vou falar, que é a ideia da inteligência artificial geral. Na componente de análise de dados, é basicamente esta ideia de que a inteligência artificial pode ser usada para processar, analisar dados, tipicamente grandes volumes de dados, e desta análise retirar valor económico, valor operacional. Na área médica há imensas aplicações, eu refiro aqui apenas algumas. A otimização de logística hospitalar é uma área muito importante, uma vez que a questão económica associada à prestação de serviços médicos é fundamental. A análise de registros médicos, registros clínicos, tanto com fins científicos como com fins operacionais. Toda a área da medicina personalizada e do diagnóstico, portanto, toda a área de que a medicina vai evoluir de uma forma de cada vez mais, além do diagnóstico preciso, vamos ter tratamentos personalizados de acordo com a configuração genética e a história médica de cada indivíduo. A reutilização de fármacos, a reutilização e o design e o projeto de fármacos, obviamente, são muito importantes, mas a reutilização é uma área especialmente interessante. Há muitos fármacos que já foram aprovados e passaram os testes de segurança, mas que através da análise de registros médicos podem ser aplicados em novas doenças. E eu aqui mesmo nesta sala tive a oportunidade de assistir a uma apresentação sobre isso, e muitas outras áreas, uma das quais está muito na moda é o no-casting de epidemias, que é a ideia que simplesmente monitorizando informação disponível é possível determinar em tempo real a evolução de epidemias e de outros tipos de doenças contagiosas. Depois a outra grande área é a substituição de profissionais. E aqui é extremamente importante perceber que estas tecnologias de inteligência artificial vão permitir, em alguns aspectos, substituir profissionais. Na parte de cima não é tanto a substituição de seres humanos, era mais, digamos, um mecanismo automatizado de analisar dados e de extrair valor, enquanto na substituição de profissionais estamos a falar concretamente de substituir parcialmente ou totalmente alguns profissionais. Obviamente na entrada de dados, uma área que neste momento gasta imenso tempo a profissionais altamente qualificados, entre os quais os médicos nas consultas. Algumas funções dos cirurgiões, eu aqui sou bastante conservador, algumas funções dos enfermeiros, uma vez que não é, acho que a maior parte das funções dos enfermeiros são funções de contacto humano, onde não é previsível uma alteração profunda. E pus aqui radiologistas, cardiologistas e neurologistas, não em todas as suas vertentes, mas essencialmente na vertente do diagnóstico, na vertente da análise da imagem e na vertente do chegar às conclusões ou ao diagnóstico, essencialmente a partir da informação de imagem. E os geneticistas também pela mesma via, para a área da análise de informação.
Depois há uma terceira grande área que eu não vou cobrir aqui, que é a área da inteligência artificial geral. É preciso não esquecer que, apesar de tudo, o objetivo último das pessoas que trabalham em inteligência artificial é desenvolver sistemas que têm a flexibilidade, o poder e a capacidade do cérebro humano, que é praticamente infinito, como eu costumo dizer. Isto é uma área, eu devo dizer que neste momento não sabemos como chegar lá, não fazemos nenhuma ideia como desenvolver sistemas que têm este tipo de flexibilidade e de adaptabilidade, mas também devo dizer que o facto de não sabermos como chegar lá não quer dizer que não seja possível chegar lá. Um dia, não será com certeza em breve, não será com certeza na minha vida, não sei se será neste século, mas eu não acho que esta ambição seja impossível e temos que, de alguma maneira, fazer uma projeção ao longo prazo e estar preparados para situações onde estes temas vão aproximando progressivamente das capacidades e das flexibilidades do ser humano. Não é uma coisa que tenhamos de nos preocupar no planeamento a curto prazo. Como eu costumo dizer, criar um sistema que tenha inteligência artificial geral não é como pôr um homem ou uma mulher em Marte. Nós sabemos como pôr um homem em Marte. É preciso muito dinheiro, é preciso um foguetão muito grande, é preciso uma série de sistemas complexíssimos, mas nós sabemos, nós conhecemos a física, conhecemos a engenharia que é precisa para colocar uma pessoa em Marte. Nós não sabemos o que é que seria preciso para termos um sistema que tivesse inteligência artificial geral. Nem sabemos como chegar lá, não há um roadmap. Portanto, temos de ter noção destas limitações, mas isto não impede que a inteligência artificial específica já desempenhe um papel muito importante e relevante em diversos aspectos. Na componente que, a meu ver, tem um impacto mais imediato na medicina, que é toda esta da análise da ciência de dados e da análise de dados, há uma série de competências que convergiram ao longo das décadas e que deram no que agora se chama ciência de dados. Isso inclui a estatística, uma área que, aliás, é coberta com algum significado na formação em medicina, tipicamente bioestatística, mas também a área das bases de dados e dos sistemas de informação, a área da aprendizagem automática e a própria área de processamento e análise de texto. São áreas especializadas, mas que convergiram no que agora se chama análise de dados, ou ciência de dados, e que tem de facto uma enorme relevância, como eu acabei de referir. De todas estas áreas, eu gostava só de vos tentar explicar a ideia central que está subjacente à aprendizagem automática, porque a aprendizagem automática é de facto, talvez de todas estas tecnologias, a mais central, a mais poderosa e a que tem um maior poder para revolucionar toda a área. O que é a aprendizagem automática? E, em particular, uma versão da aprendizagem automática, que é a aprendizagem supervisionada, que é a aprendizagem mais tradicional, onde existe um professor. Portanto, existe alguém que ensina. Bom, normalmente os computadores funcionam de acordo com aquele esquema que está ali em cima. Há uma entrada, há um programa que é escrito por engenheiros de software, por programadores. Este computador corre sobre as entradas e gera uma saída. Temos um novo problema, criamos um novo programa. Queremos fazer diagnóstico a partir de ressonâncias de um certo tipo de cancro. Bom, fazemos um programa que olha para uma ressonância e faz o diagnóstico. Queremos fazer uma análise da suscetibilidade genética a uma dada condição, fazemos um programa para isso. Queremos fazer um programa que conduz um automóvel, escrevemos um programa para isso. Cada nova tarefa exige um novo programa. Alguns destes programas são muito, muito complexos. Aliás, são tão complexos que alguns destes exemplos que eu dei, nós não os conseguimos escrever. Nós não conseguimos explicitar o conhecimento que está na cabeça de um médico e que permite olhar para uma radiografia e determinar que na radiografia há uma estenose. Não sei se a radiografia se usa para estenose, mas enfim. E, portanto, não conseguimos explicitar esse conhecimento. A abordagem da aprendizagem automática é poderosa porque contorna esta dificuldade e está em baixo. Portanto, a ideia da aprendizagem automática é que eu tenho aqui um sistema suficientemente flexível, e já vos dou uma ideia de como é que isto é feito, e eu mostro-lhe muitos pares de entrada-saída, muitos exemplos de radiografias e se existia ou não uma estenose ali, e o sistema gera o programa que gera a saída a partir da entrada. Ou seja, o sistema gera o programa que faz o diagnóstico. Mas o que é poderoso nisto é que ele tanto aprende a diagnosticar estenoses, como a identificar cancros, como a identificar qualquer outro tipo que eu ponha naquelas imagens. Okay? E, portanto, esta ideia de que eu posso gerar programas automaticamente a partir de grandes conjuntos de dados devidamente rotulados é uma ideia extremamente poderosa. E se imaginarem que isto pode ser aplicável em quase qualquer domínio, percebem porque é que a aprendizagem automática, que é a minha opinião, a área mais importante da inteligência artificial, tem o potencial para revolucionar. Qualquer tarefa que seja razoavelmente repetitiva, onde um especialista olha para um conjunto de dados e chega a um diagnóstico,
ou uma recomendação de intervenção, é um sistema que pode, em princípio, ser automatizado pelos mecanismos de aprendizagem automática. Que, antes era uma área autónoma e até, digamos, separada da tradicional inteligência artificial, neste momento é a área principal da inteligência artificial. Vocês dirão, mas isso está muito bem, mas não explicou como é que isso se faz, porque isso parece um bocado mágico, como é que é essa história. Então eu mostro só exemplos, eventualmente milhares ou milhões de exemplos, em alguns casos estamos a falar de milhões de exemplos. E sai o programa que transforma a entrada na saída. É verdade, é complicado, mas não é mágica, não é? É complicado, mas não é mágica. Aliás, tanto que não é mágica que as pessoas têm andado a trabalhar nisto há dezenas de anos, desenvolver um conjunto grande de métodos que funcionam. Posso dar-vos uma ideia muito por alto de alguns deles e focar um bocadinho melhor um. Há a aprendizagem por analogia. Eu basicamente aprendo a partir da analogia, olho por coisas que tenham sido parecidas com aquela que eu estou a ver e de alguma maneira, digamos que é diagnóstico, faço um diagnóstico semelhante àquele. Não é difícil perceber este princípio de funcionamento. Dirão vocês, mas nunca são muito parecidos, os casos são todos diferentes. É verdade, se eu tiver um número suficiente de casos, a analogia ajuda. E para dizer a verdade, os especialistas sabem, aprendem também por analogia. A analogia é uma componente importante da aprendizagem. Depois há métodos estatísticos que basicamente tentam resolver diretamente o teorema de Bayes, que eu já referi. Há aqui uma componente tecnológica significativa, mas basicamente a ideia é esta. Há métodos simbólicos que tentam definir o tipo de raciocínio simbólico que leva a determinadas atuações. Este é um caso que era muito popular há umas décadas, é agora cada vez menos popular. Cada vez se percebe melhor que o tipo de raciocínio mais típico em muitas áreas, mas também na profissão médica, não é realmente um raciocínio simbólico, embora esteja uma componente de raciocínio simbólico, mas é mais um raciocínio de integração de evidência que vem de diversas fontes, coisa muito mais estatística ou por analogia, e há ainda as abordagens conexionistas, que basicamente, para dizer a verdade, elas são uma versão das abordagens estatísticas, mas tipicamente são classificadas à parte, porque se inspiram no funcionamento dos neurónios. A inspiração é de facto muito distante, portanto os métodos estatísticos, mais conhecidos como redes neuronais e variações, inspiram-se no funcionamento dos neurónios, mas é uma inspiração relativamente distante. Eu acho que tenho aqui só um pequeno exemplo. Aqui, portanto, uma rede neuronal em esquemática é isto, cada um destes círculos, digamos, é uma função que aproxima de uma maneira muito abstrata e ultra simplificada o funcionamento do neurónio. É uma unidade que, se tiver suficiente excitação, gera excitação na saída. E o que é interessante aqui é que, se eu programar devidamente, ajustar os pesos entre neurónios artificiais, que podem pensar que no cérebro humano se eu codificar, enfim, se eu adaptar as forças das sinapses que interligam neurónios, eu aprendo. Portanto, é uma analogia, como eu disse, não nos deixamos entusiasmar com esta analogia. Estas redes não estão sequer próximas de ter a complexidade de um cérebro humano, mas mesmo não tanto próximas, elas conseguem de facto aprender uma série de coisas interessantes. Eu acho que, se isto funcionar, tenho aqui só um pequeno vídeo que vos dá uma ideia. Isto é uma rede neuronal artificial muito, muito pequena. Cada um daqueles pontinhos é um destes neurónios artificiais. As linhas são as ligações. Não estão cá todas, as dinheiras estão apenas 2%. O desenho ficaria muito denso. Mas, basicamente, esta rede foi treinada para reconhecer dígitos escritos à mão. É, obviamente, só um exemplo ilustrativo. É útil, por acaso, porque foi usada esta rede para encaminhar automaticamente envelopes com os códigos postais manuscritos há cerca de 20 anos, mas neste momento a tecnologia avançou muito e neste momento há um conjunto grande de arquiteturas de redes neuronais profundas que beneficiam de 3 fatores. O primeiro fator é, obviamente, a existência de grandes volumes de dados que podem ser usados para treinar. O segundo fator é a existência de recursos computacionais suficientemente poderosos para treinar estas redes. Há 20 anos seria impossível treinar uma destas redes, porque simplesmente os computadores não eram suficientemente poderosos, e em particular há umas coisas chamadas GPUs, Graphical Processing Units, que são usadas extensivamente para treinar estas redes. E o terceiro fator é que temos arquiteturas mais sofisticadas e estão disponíveis na web. Qualquer aluno de mestrado ou doutoramento que saiba trabalhar com estas arquiteturas pode descarregar uma destas arquiteturas, muitas delas pré-treinadas, e usá-las para resolver problemas concretos. Eu vou só dar-vos aqui um exemplo em que nós trabalhamos diretamente. Por acaso ganhámos uma competição internacional da previsão do impacto a 3 meses no futuro de um AVC isquémico, e dou-vos aqui só uma ideia do que é possível fazer. Portanto, esta é a previsão feita pelo sistema
e esta é a realidade, tanto que foi obtida com ressonância magnética 3 meses no futuro sobre as mesmas pessoas. O nosso sistema, que basicamente era uma destas redes, era uma UNET, era aquela que está ali, não, por cá, era esta, desculpa, era esta, e de facto ficou classificada em primeiro lugar nesta competição internacional, onde o sistema foi treinado com umas centenas de imagens de ressonância e o objetivo era prever o impacto, ou seja, qual era a zona do cérebro que era afetada que era afetada 3 meses no futuro, tendo em atenção apenas a informação existente à data de admissão no hospital. Portanto, é uma coisa que percebem que tem um interesse médico, saber qual é a evolução previsível, mas isto é só um exemplo e há literalmente milhares de exemplos de aplicação destas redes. As redes neuronais profundas, em particular as CNNs, as Deep Convolutional Neural Networks, têm demonstrado um enorme potencial para processar a imagem, que em muitos casos excede, em termos de precisão e de capacidade, a dos melhores especialistas da área. Okay? Bom, significa isto que estamos todos à beira de ficar desempregados à medida que as CNNs e as redes neuronais vão avançando? De forma alguma. Estas redes são têm conhecimentos muito específicos, são treinadas em tarefas muito específicas, não têm a largura de banda, não têm a abrangência do conhecimento do especialista, mas são muito úteis como auxiliares de decisão. Mas mesmo na sua área específica, estas redes têm um problema que faz com que, um desafio, se quiserem, que faz com que os médicos não sejam dispensáveis mesmo nesta tarefa específica de análise. E a pergunta que se pode fazer é, será que estas redes, que tão bem funcionam no diagnóstico, percebem o que estão a fazer, ou seja, têm pelo menos uma representação adequada do problema que estão a diagnosticar, ou são uma caixa preta na qual não podemos confiar? E a evidência que existe agora é que, apesar dos... quanto tempo é que tenho, Força? Já não demoro muito. 5 minutos mais? Apesar dos grandes avanços que existiam nesta tecnologia, temos de ter a noção que estas redes não têm o tipo de percepção de alto nível que um especialista tem, que continuará a ser sempre essencial, quanto mais não seja numa fração dos casos que se afastam da normalidade. E vou-vos dar aqui exemplos, que não são da medicina, não tenho exemplos da área da medicina, mas vocês percebem a ideia, penso eu. Estas são imagens que foram classificadas como cães por uma rede neuronal profunda. E vocês podem ver que nem todos são cães, e nem sequer são assim, grandes especialistas em reconhecer cães, não é? Portanto, diz-se, bom, de facto, como veem, há ali uma característica estatística que levou estas redes em particular a classificar aquilo como cães. Dirá um engenheiro otimista, bom, não é problema, a gente mete lá os donuts e os bagels no conjunto de treino, explica que isto não são cães e o sistema deixa de confundir bagels com cães. Pois, é verdade, mas o problema é que nós estamos a trabalhar num espaço de grande complexidade, estamos a falar num espaço de 1 milhão de dimensões, e depois de eu lá meter os bagels, o sistema, apesar de tudo, pode fazer confusões noutra linha e noutra dimensão. Bom, está bem, também meto vassouras. Pois, mas isto não vamos lá assim, não é? Porque, ok, portanto, isto só para vos dar uma ideia que eu considero importante, tentei passar esta imagem, os sistemas são de facto poderosos, mas os sistemas são puramente estatísticos. Portanto, são sistemas que na prática fazem uma interpolação inteligente da informação que lhes é tratada. Pode ser muito útil, porque podem integrar muita informação, mas estamos muito longe do tipo de percepção profunda que existe e que resulta do cérebro humano. Chegaremos lá algum dia? Bom, isso tem a ver com aquela discussão que eu disse que não ia entrar, não sei se chegaremos, não, eu acho que sim, mas provavelmente será no futuro e de qualquer maneira não é um problema para nos preocuparmos já. Bom, e focando-me, acho que é o meu último slide, quais são as consequências de tudo isto no sistema educativo? Bom, as consequências, a meu ver, são que, e agora na área da medicina, eu acho que não podemos... Bom, em primeiro lugar, não devemos esperar que um médico seja também um data scientist ou um especialista em inteligência artificial. Não é? Todos temos noção que não é possível vazar do currículo de formação médica os anos de formação que seriam necessários para que o médico fosse também um especialista em data science, soubesse analisar dados, soubesse sistemas de informação. Isso está fora de questão. Podemos dizer, e com razão ao meu ver, o que temos de fazer é criar grupos de ação multidisciplinares, onde os médicos trabalham com engenheiros, com data scientists, com estatísticos, e todos juntos analisam os dados. É verdade, é isso que devemos fazer, estou inteiramente de acordo. Mas o problema é que se eles não falarem uma linguagem minimamente comum, isto demora muito tempo a convergir. E, portanto, eu acho, falando agora, estou a falar dos médicos, mas de outros profissionais da saúde, naturalmente,
Eu acho que os médicos devem ter um conjunto mínimo de competências nesta área que lhes permita fazer uma interface adequada com os especialistas. E acreditem que eu tenho trabalhado nesta área de interface entre a engenharia e a medicina e as linguagens são profundamente diferentes. E é importante ajudarmos a colmatar esta grande distância que há entre as linguagens da profissão médica e as linguagens da engenharia, as linguagens da análise de dados. Por isso é que eu entendo que não é para fazermos profissionais desta área, é para fazermos pessoas que saibam colocar devidamente os problemas. Uma só cadeira de bioestatística não é suficiente. Análise de dados multidimensionais com algoritmos de IA exige uma maior sofisticação e há uma série de áreas que estão aqui envolvidas e que são extremamente importantes e que, a meu ver, qualquer profissional de saúde devia ter conhecimentos fundamentais, ou conhecimentos básicos. Computação, a bioestatística, bases de dados e sistemas de informação, a programação, que não é a mesma coisa que computação, a programação é uma concretização das ideias da computação, aprendizagem automática e bioinformática. Bom, só ali meti logo umas 6 disciplinas, não é? E são só as bases. Teremos espaço para 6 disciplinas num currículo de medicina? Vocês dirão, provavelmente a resposta, eu já sei a resposta é não, não é? Portanto, sempre me fazem perguntas sobre a alteração de currículos, a resposta é sempre não. Eu também não, enfim, não serão necessariamente 6 disciplinas, há outras maneiras de fazer isto, mas que competências naquelas áreas deviam fazer parte do currículo de qualquer profissional de saúde, de qualquer médico, parece-me, a minha opinião, é importante. Como é que isso se faz? Bom, isso deixo com vocês, deixo com os especialistas. Como é que os currículos médicos poderão ser adotados, com opções, com flexibilidade. Há muitas formas de fazer isso. A ideia, como eu disse, não é tanto tornar os médicos em cientistas de dados, mas sim habilitá-los a formular problemas e a conceber soluções, permitir-lhes fazer a interface com os profissionais e, como gestores, que muitos de vocês, muitos dos médicos serão gestores, dotá-los das ferramentas intelectuais para tomar decisões baseadas em evidência. E termino com isto, quer dizer, a visão aqui é um bocadinho que esta componente de melhores conhecimentos da componente de analytics, de análise de dados, permitirá uma melhor formulação de problemas e uma melhor proposta de soluções, não ficar inteiramente dependentes dos engenheiros que, lá na sua torre de marfim, toda a gente tem torres de marfim, recebem os dados e geram as soluções. Acho que é importante haver aqui um diálogo. Isto criará novas ferramentas, novos desafios e novos ambientes de trabalho que esperemos que possam criar aqui um círculo virtuoso. E, portanto, estas eram as ideias relativamente simples e que queria partilhar com vocês. Deixava-vos aqui com um slide, enfim, passa a propaganda. Há muitos livros sobre estas áreas que eu acho que são interessantes para as pessoas que têm interesse. Alguns que se debruçam justamente sobre esta ideia do que será o futuro longínquo da inteligência artificial. Muitos, estou ali a falar no terceiro, que aborda a questão, as alterações económicas que a inteligência artificial vai trazer em muitas áreas da sociedade. Aquele quarto, To Be a Machine, um livro muito divertido, escrito por um jornalista que fez um tour à volta do mundo e falou com a comunidade transhumanista, provavelmente as pessoas que pensam ou planeiam chegar à imortalidade através da adoção de tecnologia. Ele chega à conclusão que eles são lunáticos, embora talvez não tão lunáticos como os que pretendem chegar à imortalidade por outras vias. O The Master Algorithm é um livro do Pedro Domingos, um autor português de renome internacional, uma das maiores especialidades mundiais da área da inteligência artificial. Um sobre também o futuro distante e depois 2 livros meus, um pouco mais técnico, editado pelo MIT Press, e um livro de divulgação sobre a inteligência artificial que se encontra aí à venda em muitos supermercados. Foi editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. E terminava aqui, Fausto. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Arlindo. Como disse, é um deleite sempre ouvir o professor Arlindo Oliveira. Eu estou muito consciente do tempo e, acima de tudo, temos connosco a Sra. Deputada e a Sra. Secretária de Estado e o nosso Reitor, e sei que estão com limitações, como é óbvio, sempre neste tipo de situações, e, portanto, eu, se calhar, vou deixar para, se puderes ficar um pouquinho mais, para depois, mais informalmente, podermos discutir com os restantes colegas, e se calhar passava já à fase seguinte. Dizer apenas, e a título também aqui de informação, o professor Arlindo tem-nos ajudado nesta área. Tivemos ainda há pouco tempo um conselho de cidadãos em que o tema foi precisamente sobre a inteligência artificial e estamos nesta faculdade a começar a trabalhar. Criamos um grupo de trabalho em que o professor Vasco Carneiro e outros colegas estão envolvidos, conjuntamente com o apoio do professor Arlindo e dos colegas do técnico nesta área, para implementarmos exatamente aquilo que foi referido pelo
pelo professor Lindo Oliveira, que é a introdução destas áreas no currículo médico, quer pré, quer pós-graduado. Isto pode ser também para a rede, algo que podemos depois mais tarde discutir e ser algo que podemos também partilhar em termos futuros. Arlindo, muito obrigado, foi um deleite, um prazer ter-te aqui connosco. E vamos passar então à fase seguinte. Eu pedia ao Sr. Reitor, à Sra. Deputada, ao Sr. Secretário de Estado para passar aqui para a mesa, assim como à Sra. Reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E só aqui um minuto para fazermos a parte logística. Eu pedia que não saíssem, por favor, que vamos passar então à parte formal desta nossa reunião. Só para explicar, antes da parte mais formal, vamos ter inicialmente, vou dizer algumas palavras, depois passaremos à assinatura do memorando que hoje vamos assinar para a criação da rede e de seguida o Sr. Reitor irá proferir algumas palavras, assim como a Sra. Secretária de Estado e a Sra. Deputada em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito bem, então íamos começar. Muito boa tarde a todos. Eu começo por cumprimentar a Sra. Deputada Maria Antónia de Almeida Santos, está aqui em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, a Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, a Doutora e Cooperação, a Sra. Teresa Ribeiro, o nosso Reitor, o Sr. Professor Cruz Serra, a Sra. Reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Professora Denise de Carvalho. Temos também connosco os Presidentes das Academias Brasileira e Portuguesa, o Sr. Professor Jorge Alberto Costa e Silva e a Sra. Professora Fátima Carneiro. Temos os representantes das várias faculdades e universidades que hoje vão assinar este protocolo e, portanto, quero aqui cumprimentá-los. Temos alguns vice-reitores, temos representantes diplomáticos, também aproveito para apresentar os meus cumprimentos, seus professores, alunos, funcionários, minhas senhoras e meus senhores. Hoje ficará assinalado um dia histórico nos anais da medicina académica do espaço lusófono, com a criação desta rede, a rede de cooperação das escolas médicas de língua portuguesa. No mundo atual, a língua portuguesa é tida como uma das mais importantes, eu diria a mais importante, sendo falada por mais de 250 milhões de pessoas e representando o elemento de união entre os povos. Com esta iniciativa que hoje lançamos, pretende-se reforçar o papel das faculdades de medicina no espaço lusófono, dando-lhes um instrumento de intercâmbio que seguramente irá contribuir para um estreitamento das relações científicas, pedagógicas, culturais, na sua expressão mais abrangente, contribuindo assim para um maior desenvolvimento da educação, da pesquisa e da prática médica nos respectivos países. A CODEMLP é o nosso acrónimo, terá inicialmente como objetivos gerais e permanentes e que foram acordados entre nós o intercâmbio discente, regular e avançado, quer na pré, quer na pós-graduação, a cotutela em programas de pós-graduação e de pesquisa, o intercâmbio e o aperfeiçoamento dos docentes das várias escolas médicas envolvidas, o fomento da pesquisa e inovação com participação multilateral. Mas claro que outras iniciativas serão certamente introduzidas ao longo daquilo que se pretende vir a ser uma longa vida desta rede de cooperação. No caminho da modernidade, a cooperação internacional é considerada como um fator de desenvolvimento humano, científico e resulta numa diminuição das desigualdades. Esperamos, com esta iniciativa, podermos contribuir para o desenvolvimento das comunidades que servimos em cada um dos nossos espaços. Quero aqui tecer um agradecimento muito especial a todos aqueles, e foram muitos, que tornaram possível este momento, em particular, naturalmente, às direções das faculdades e das universidades envolvidas, as quais irão integrar inicialmente esta rede, bem como aos respectivos governos e tutelas. E aqui, da minha parte, estando nós em solo português, agradeço o apoio do Governo português, aqui representado pela Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, bem como da CPLP, que esperamos vir a integrar em breve como membro observador. O Sr. Secretário Executivo, infelizmente, hoje não podia estar, mas apresentou os seus cumprimentos e que aqui transmito. Resta-me, portanto, desejar as maiores felicidades para esta rede, que agora se estabelece,
garantindo aqui, naturalmente, o empenhamento total de todos, mas em particular, agora falando como Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, da nossa faculdade para o sucesso da mesma. Muito obrigado. Vamos passar então à parte mais formal e o que iremos fazer, eu irei chamando cada um dos representantes de cada uma das escolas para assinar o acordo. Após a assinatura do acordo, entregarei uma pequena placa comemorativa deste dia e cada um dos representantes poderá tecer algumas palavras breves em relação à sua participação nesta rede. Eu serei o primeiro, portanto eu já falei, vou poupar a parte de falar. Pedia agora ao representante da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Sra. Professora Denise Carvalho, reitora da Universidade, que irá representar a respectiva faculdade na assinatura do protocolo. Sra. Professora. Eu pedi agora ao representante, ao seu diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, o Sr. Professor Altamir Pereira, para assinar o respectivo protocolo. Agora, a Sra. Professora Maria João Quadrado, que é a subdiretora da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e que vai assinar o nosso protocolo. De seguida vamos ter, em representação aliás, um pequeno detalhe, que da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo já foi assinado pelo seu diretor e está aqui representado pelo professor Aloísio Segurado, que eu pedia para vir aqui também para receber a respectiva medalha.
seguir, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a sua diretora, a Sra. Professora Margarete Castro. E agora o Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, o Professor Humberto G. Alves. Pedi agora ao Vice-Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Sr. Professor Luciano Goldani, que vai assinar em representação da respectiva faculdade. Sr. Professor G. Valber Lima Menezes, Vice-Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Temos agora o Sr. Professor Santos Moraes Nicolau, Decano da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto de Angola.
Chamava agora o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, Moçambique, o Sr. Professor Jaid Sakarlau. E, finalmente, last but not the least, o professor Nivriti Patil, que é o Vice-Dean da Faculdade de Medicina de Macau, da Ciência e Tecnologia. Muito bem, muito obrigado a todos. E então eu pedi agora ao nosso reitor, como a Universidade anfitriã desta cerimónia, para proferir algumas palavras. Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, caro professor Fausto Pinto, Sra. Secretária de Estado, Sra. Deputada, cara Reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sr. Presidente do Instituto Superior Técnico, Sr. Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, caros diretores e seus representantes das Faculdades de Medicina que hoje estão aqui para assinar este acordo. É com muito prazer que vos recebo aqui hoje, é com muito gosto e com reconhecimento que agradeço ao professor Fausto Pinto todo o trabalho feito para pôr de pé esta rede. Eu tenho consciência que é trabalhando em conjunto que fazemos melhor o nosso trabalho de ensino, o nosso trabalho de investigação, o nosso trabalho de transferência para a sociedade daquilo que é o conhecimento gerado nas universidades. A intervenção é naturalmente muito breve, são horas de almoçar, ninguém me vai ficar a odiar por essa razão e, portanto, aquilo que eu tenho para dizer, no essencial, a Universidade revê-se completamente naquilo que foi dito pelo professor Fausto Pinto. E, portanto, está dito do nosso lado o nosso empenhamento e o nosso empenhamento a trabalhar com todos e em rede e fazer com que aquilo que é um dos lemas da Universidade de Lisboa, que é uma Universidade de Lisboa para o mundo e uma Universidade da língua portuguesa, possa também ser implementada a partir de momentos como este. Muito obrigado a todos os nossos convidados e amigos por estarem cá hoje e muito obrigado, finalmente, ao Fausto mais uma vez pela iniciativa. Obrigado. Eu ouvi atentamente a mensagem do Sr. Reitor no sentido de ser autocontida e, portanto, económica na minha intervenção e assim será. Bom, saúdo todos aqueles que aqui estão a partilhar este momento que eu considero que é um momento histórico e muitíssimo interessante e que espero possa ser replicado noutros campos do conhecimento. Hoje nas escolas médicas, amanhã para a partilha de saberes, para a partilha de conhecimento em outras áreas da academia. Mas, claro está, também queria dar aqui uma palavra de especial apreço ao Sr. Professor Fausto Pinto pelo seu entusiasmo relativamente a esta iniciativa e que teve naturalmente do lado do Governo uma imediata aceitação e entusiasmada aceitação, exatamente por perceber qual o potencial associado a este tipo de redes. Mas há
há um ponto que para mim, que eu gostaria de sublinhar especialmente, para além, obviamente, da importância da saúde na vida de todos nós, na vida das comunidades, nos seus aspectos potenciadores das desigualdades sociais, a par da educação. A saúde pode ser efetivamente um multiplicador das desigualdades, e nós sabemos como o tema das desigualdades hoje é o grande potenciador dos conflitos terríveis que vemos todos os dias nos ecrãs de televisão e não só. E, portanto, seguramente esta é uma área que merece uma especial atenção. Iniciativas como esta são possíveis também e, sobretudo, por causa da existência de uma língua comum. E aliás, este ponto foi igualmente citado pelo professor Fausto Pinto, e essa é, eu diria, aqui um pilar essencial, porque independentemente das escolhas de cada um dos países que fala português, das suas prioridades, das soluções que quer para os seus países, a verdade é que a existência de uma língua comum muito facilmente facilita ou muito facilmente propicia a partilha de saberes, a partilha de experiências, e como tal rapidamente fará o seu caminho quando a vontade existe a par dessa mesma língua comum. Portanto, este traço comum, que foi aqui um elemento detonador da iniciativa, é seguramente essencial para a cerimónia que aqui hoje acontece. O que há igualmente de interessante nesta iniciativa, e que tem a ver com o espaço geolinguístico da língua portuguesa, é que a língua portuguesa é uma língua pluricontinental e, portanto, policêntrica, pluricontinental, é de todos aqueles que a falam, não é de Portugal seguramente, aliás, que é quase o que menos habitantes tem, e, portanto, é um contribuinte líquido relativamente insignificante para os 270, 280 milhões que calculamos seja hoje o número de falantes de português, mas esta língua, dizia eu, ao trazer para uma partilha, para um espaço comum, visões que são visões muito diferentes, enriquece com elas, e como tal é também um fator que está presente nesta rede e que será seguramente também um importante contributo para que ela tenha uma utilidade muito particular e seja também especialmente rica. Hoje temos aqui continente americano, continente europeu, continente africano, só nos falta o asiático, mas não, temos Macau, peço desculpa, peço muita desculpa. E, portanto, nós temos aqui representado na rede esta diversidade de falantes de português reunidos através da vontade de partilhar numa área específica da medicina, experiências, saberes, estudantes, etc. Estou certa que terá um longo caminho a percorrer, será seguramente muito bem sucedida, e é também a minha convicção que todos aqueles que dela participam ganharão individualmente, coletivamente e todos juntos como afirmação a nível global. Muito obrigada a todos. Muito boa tarde a todos, senhora Secretária de Estado, senhores reitores, senhores professores, distinta plateia,
onde tenho o gosto de encontrar alguns amigos, e os laços afetivos num momento destes são muito importantes. Muito obrigada, grande feito, professor Fausto, por a criação desta rede. Começava uma breve intervenção no sentido de afirmar que o português faz parte do mundo político e económico atual. Numa era fortemente globalizada e onde a transição digital se processa de forma vertiginosa, mais a mais que se consolidou a sua afirmação à escala mundial enquanto língua oficial da União Europeia, da União Africana, das organizações ibero-americanas, das agências e organismos das Nações Unidas, prefazendo mais de 30 organizações internacionais. No entanto, no que a academia diz respeito, designadamente o ensino médico, não existia até à data qualquer registro de iniciativa que visasse integrar as faculdades de medicina oriundas dos países de língua portuguesa. Assim, os saberes médicos, hoje cada vez mais sensíveis à evolução tecnológica, ao progresso científico e alicerçados na mais inequívoca evidência científica, persistiam sem que houvesse um modelo de matriz organizacional que promovesse uma correta e adequada integração das instituições que promovem o ensino médico, constituindo um relevante vetor de afirmação da entidade linguística no âmbito do ensino e investigação em saúde. Desta forma, considerando as ligações culturais e linguísticas que unem os respectivos povos e a crescente circulação de profissionais médicos entre os diversos países, e conscientes que estamos da pertinência de consolidar as relações de cooperação e solidariedade entre cada povo, esta iniciativa, no seu objeto, universo, missão e valores a que se propõe, só pode merecer o mais sincero e profundo reconhecimento público enquanto instrumento de coesão. Os objetivos são claros e devem merecer, por parte dos decisores políticos em particular, mas da sociedade em geral, o nosso amplo apoio, designadamente no que respeita à persecução de uma política comum de cooperação no domínio científico e profissional, tendo subjacente este aspecto fundamental que é a língua portuguesa, nomeadamente à formação médica, à definição da deontologia profissional e às condições do exercício técnico da medicina. Hoje em dia, numa sociedade global, a importância da língua não deve, nem pode ser negligenciada. A iniciativa que congrega a ciência e a academia é meritória e deve constituir por si só um motivo de orgulho que nos convoque a todos nesta nobre missão que é ensinar, formar, educar e servir os nossos concidadãos com sentido de missão, privilegiando esse importante instrumento de união e coesão entre os povos e que é a língua portuguesa. Do Rio de Janeiro a Lisboa, de Braga a Luanda, do Porto a Maputo e muitas outras distâncias que nos unem, todos devem ser mobilizados em conjunto com o conjunto dos saberes e de saber fazer que esta multiculturalidade seja possível fomentar e fomentar uma riqueza ainda mais abrangente, a mais-valia da medicina ao serviço dos utentes e das populações. Senhores leitores, distinta plateia, que estas palavras não sejam apenas um mero registro de circunstância, mas se comprometam a partir de hoje num contrato de confiança, de compromisso e de cooperação. Assim, em nome da Assembleia da República, de Sua Excelência o seu Presidente, Presidente Eduardo Ferro Rodrigues, e arriscar-me-ia a dizer de todos os parlamentares, considerando a sua pluralidade e heterogeneidade ideológica, pois, quanto à academia e ao desígnio da língua portuguesa, não há cores, não há partidos ou crenças, há um sentimento de pertença total
e identidade genuína, de gratidão espontânea e de reconhecimento profundo que aqui gostaria de partilhar com Vossas Excelências. Aos promotores da iniciativa, bem como todos aqueles que justamente se venham a juntar a esta louvável iniciativa, deixo aqui públicas congratulações, na sincera expectativa de poder continuar a acompanhar em proximidade as iniciativas e projetos a desenvolver, consciente que o sucesso na implementação dos vossos objetivos será necessariamente o nosso sucesso e da língua portuguesa, enquanto instrumento de coesão entre os povos, com a sua relação umbilical com a ciência e a Academia dos Saberes Médicos. Desejo o maior êxito e uma longa vida, como já foi aqui desejada, para esta rede recém-nascida e desejo as maiores felicidades. Muito obrigada. Muito obrigado. Com este belo discurso, belas palavras dos nossos que nos honram com a vossa presença, mais uma vez agradecer a presença de todos. Terminamos esta sessão. E eu pedi apenas aos representantes de cada uma das faculdades para tirarmos agora uma foto de grupo. Nós ficamos deste lado, se não se importam, em pé, e os restantes ficarão nesta parte central e iremos tirar uma foto de grupo. Muito obrigado a todos por estarem aqui hoje connosco.